Pai, nós te louvamos por esse momento maravilhoso, Pai. Teu povo se reúne, Senhor, para te adorar, em espírito e em verdade. Pedimos a tua graça sobre nós, Senhor, para conduzir os nossos pensamentos, a nossa vida, conduzir toda a nossa existência para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Deus, que os ensinamentos aqui dessa noite, Pai amado, possam frutificar na nossa vida por meio das atitudes, do caráter transformado, Pai amado, da vida reluzente e brilhante na tua presença, Pai amado. Deus, que o mundo conheça o Senhor por meio da nossa vida transformada, renovada e glorificada diante do Senhor. Deus, nós oramos, pedindo o Senhor o poder do teu Espírito para compreender a tua palavra nessa noite. Se conosco, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Meus irmãos, estamos encerrando o ano litúrgico do calendário cristão. Hoje celebramos a data de Cristo Rei. Uma data muito propícia, um tempo muito propício, porque passamos durante todo um ano do calendário litúrgico aprendendo mais sobre Deus, a sua verdade, o seu plano eterno de salvação, sobre a pessoa de Jesus, sobre como ser um discípulo de Jesus, quais são as verdadeiras expectativas que um seguidor de Jesus deve ter. Hoje nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, encerrando esse ciclo do calendário cristão, lembrando que Cristo é o nosso rei, é o rei do universo, o rei que governa sobre todos os tempos. Mas especificamente, que rei é esse? Ou melhor, eu queria fazer uma outra pergunta. Se existe um lugar na sua vida, dentro do seu coração, onde um rei deve se assentar, qual é o rei que está sentado no seu coração? Uma música do uma música do conjunto Arautos do Rei faz essa pergunta, né? No trono do viver só existe lugar para um. Quem está sentado no trono do nosso viver? Hoje somos confrontados com essa realidade. Cristo, Rei do Universo, que rei é esse que deve ocupar o lugar central da nossa vida? É receber a lealdade última da nossa vida, toda a nossa fidelidade, a nossa existência está submetido a esse Rei Jesus. A partir do próximo domingo, a gente inicia um novo ciclo do calendário cristão, que é o Advento, e a gente revive toda essa expectativa de um Cristo que é prometido para os primeiros cristãos ali ainda na fé dos judeus. Eles estão aguardando a chegada de um rei, e nós estamos celebrando agora no fim do calendário o Rei Jesus. Esse rei que atinge a expectativa da existência humana, das demandas humanas, tudo que o coração humano deseja de melhor, de mais puro, de perfeito, de mais justo, está na presença do nosso rei. É muito importante a gente se debruçar sobre essa verdade do nosso rei Jesus, de que ele tem poder para governar e ele governa na eternidade, antes da fundação do mundo. O Senhor está governando, o seu reino está preparado para aqueles que são os benditos do Senhor, as ovelhas do seu rebanho. E essa é a mensagem de hoje. O Rei Jesus é esse rei pastor. A leitura do Velho Testamento vai lembrar a gente que existe a expectativa de um descendente de Davi que vai governar a nação de Israel, de que Deus prometeu restaurar o seu reinado com a nação por meio de um descendente de Davi. O salmista Davi é o autor do Salmo 100 e ele vai lembrar para a gente celebrar com júbilo ao Senhor, porque somos ovelhas do seu rebanho. E de fato, a literatura bíblica ela caminha para lembrar que o povo de Deus é essa imagem do rebanho que é cuidado pelo Senhor. O profeta Ezequiel ele começa a sua profecia, o seu livro, lembrando que o povo pecou, desagradou o Senhor. Deus abandona o templo. A imagem inicial do livro de Ezequiel é Deus abandonando o templo. Uma grande carruagem, que é o trono de Deus, sai. A presença de Deus sai daquele templo. O templo agora é só uma edificação vazia. Não está mais presente a glória de Deus, a presença de Deus. Mas o texto do livro, do profeta, ele vai se desenrolando, levando as pessoas a ter uma grande esperança que Deus voltará para reinar soberanamente. E ele vai confrontar o reinado das pessoas, dos reis que estiveram assentados no trono de Israel, com essa expectativa da paz, da justiça, da reconciliação com Deus. Mesmo um Deus irado, ele se compadece dos corações arrependidos.
E esse Deus agora ele se vê não só como um rei, mas um rei pastor. E a gente vê justamente na pessoa do rei Davi, né? Foi um pastor de ovelhas, grandes salmos. Ele vai falar sobre essa experiência dele de pastorear um rebanho, como sendo o cuidado de Deus, o grande pastor das suas ovelhas, um pastor que cuida do seu rebanho. O texto de Ezequiel, esse texto que eu quero pegar como principal da mensagem de hoje, para lembrar para a gente que ser povo de Deus é ser pastoreado por Jesus. Ser povo de Deus é um povo que recebe o cuidado de Deus. E esse texto ele vem confrontar os reis que passaram por Israel, por Jerusalém, os filhos de Davi se afastaram da presença de Deus, levaram o povo à idolatria, levaram o povo a pecar e simplesmente a ira de Deus abateu sobre esse povo. É falado muito no Velho Testamento, aquele dia, o grande dia da ira do Senhor, um dia que os inimigos vão se abater e levar o povo de volta para o exílio. É uma configuração do que espera a grande ira de Deus no final dos tempos. Tudo isso leva a gente a um momento escatológico. Deus promete que no fim, quando as coisas se ajeitarem, ele estará reinando triunfante no seu trono. E o que aconteceu durante a história de Israel? Os reis foram maus, levaram as pessoas para a guerra, levaram os filhos dos cidadãos para a guerra, muitas pessoas morreram, eles usurpavam seu poder de forma a subtrair os bens dos seus, os seus as pessoas que estavam debaixo da sua autoridade, roubavam as mulheres também, né? Roubavam o direito de propriedade dos órfãos, das viúvas, muita gente marginalizada. E tudo isso culminou em mostrar que esses reis, que eram considerados pastores do povo, cometeram grande injustiça com seu coração pecaminoso, seu coração impiedoso, com seu coração idólatra. Muitas vezes colocaram a esperança nos reinos do mundo, em vez de colocar a esperança no Senhor. Até mesmo reis piedosos que a gente vê, por exemplo, o rei Josafá, é um rei que levou a nação a voltar o culto a Javé, o culto a Deus. No final da sua vida, ele foi ter esperança no Egito, foi pedir auxílio do Egito, e isso foi contado contra ele. Deus levou isso em consideração, porque a esperança dele não estava no Senhor, e sim nos reinos da terra. Gente, como essa palavra é atual para a gente hoje? Quando a gente vê os grandes reinos da terra se armando belicamente, guerras acontecendo, pessoas, cidadãos são barganhados como se fosse uma moedinha. A gente está vendo agora na Palestina, né? Inclusive na Terra Santa, né? Onde a gente está vendo lá Israel, trocando reféns com prisioneiros de guerra, prisioneiros lá desse grande conflito aí. Os grandes líderes dessas nações não estão preocupados com as pessoas em si. As pessoas viraram simplesmente moeda de troca. São só números para eles. Números para ver quem é que leva a melhor, quem leva a autoridade maior, quem é o mais espertão, ou quem tem o armamento maior, o exército maior. Não estão preocupados com o rebanho, com as pessoas. É nesse sentido que o profeta Ezequiel está dirigindo a voz de Deus para essas pessoas, falando que Deus vai tomar o comando do seu povo e Deus, como um pastor, vai cuidar do seu rebanho. É sobre o cuidado desse rei pastor que a gente está olhando hoje, olhando para as palavras do profeta Ezequiel, na expectativa de que, mesmo olhando para esse mundo, como está, sendo pessimista, cheio de guerra, de injustiça, olhando para esse mundo onde o mal está imperando e parece que o mal prevalece sobre o bem muitas vezes, a gente pode olhar para esse mundo e encontrar a graça de Deus. Deus cuidando do seu povo, das suas ovelhas. E a gente pode ter esperança que no fim de todas as coisas, todos os inimigos de Deus serão derrotados de uma vez por todas. O profeta Ezequiel vai lembrar para a gente o tema de Javé, ou o Deus da aliança dos hebreus. Quando Deus vai fazer a aliança no Egito, com seu povo, o povo saindo do Egito na libertação, a peregrinação. Deus escolhe Moisés, não como um príncipe do Egito, mas como um pastor de ovelhas, lá aos pés do Monte Horebe. E aos pés do Monte Horebe, sendo um pastor de ovelhas, que a sarça ardente se ilumina, e esse ministério pastoral de Moisés é revelado como sendo o meio pelo qual Deus vai guiar o seu povo, por meio de um pastor. Então essa temática de Deus tendo as ovelhas do seu rebanho, ela caminha na Bíblia mostrando o cuidado de Deus, o cuidado pactual de Deus, o amor que Deus tem pelo seu povo, que faz o pacto, é o cuidado de um pastor para com as suas ovelhas. E a gente pode olhar para essa expectativa e ter esperança de que
Quem fez a aliança é fiel para cumprir tudo isso. Os cuidados dele é os cuidados de quem pode repousar à sombra do Altíssimo, como diz o Salmo 91. Javé, ele está presente no meio do seu povo, antes no tabernáculo, numa tenda, agora dentro de um templo. A glória dele é percebida até o dia em que o povo recebe a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a sua vida. Então a presença de Deus é retirada, a presença de Deus agora está ausente desse lugar onde os israelitas, os judeus, se orgulhavam de ter a presença de Deus, se achavam um povo tão especial dentre todos os povos que eles só queriam mostrar para o mundo que eles tinham lá o Deus Javé, o Deus da aliança, presente com eles. Mas esse Deus, ele é o pastor e não a ovelha, né? Por que que a gente fala desse jeito assim? Porque existe uma relação de quem é que comanda e quem é comandado. E a gente precisa se colocar nesse lugar como ovelhas do rebanho. A leitura do Evangelho foi pregada pelo Mateus hoje de manhã e lembra que esse rei pastor está reunindo um grande rebanho para si. As pessoas estão sob o comando desse pastor. Mas nesse rebanho existem dois tipos de pessoas: as ovelhas e os cabritos. E esse rei pastor, em algum momento, vai exercer o seu juízo. E vai deixar de ser só o pastor, e vai ser um rei juiz. E vai fazer a separação entre ovelhas e cabritos. E alguns entrarão para o seu reino eterno que está preparado desde a fundação dos tempos. Existe um reino preparado na eternidade. Antes da gente poder pensar em existir, essa criação toda aqui, o reino de Deus já estava preparado. E as ovelhas são convidadas a participar desse reino que está preparado na eternidade e participar dele eternamente. Esse rei que pastoreia, esse rei que é filho de Davi, esse rei que foi prometido aqui, é Jesus, que agora reúne o seu rebanho sob a sua autoridade. O texto de Efésios vai lembrar pra gente que Deus colocou ele no lugar de autoridade máxima sobre todos os poderes, todos os governantes, dominadores, potestades, seja nesse mundo material, seja no mundo espiritual, a autoridade de Jesus está garantida. Ele está sentado à destra do trono de Deus. Está garantindo a nossa herança celestial para sempre. E essa verdade vai trazer pra gente algumas consequências. Se Deus é o pastor e ele está separando um rebanho de pessoas que se submetem ao seu senhorio, ao seu comando, ao seu pastoreio, e outras que não se submetem, como que a gente tem levado essa vida de responsabilidade? O que é estar sobre a autoridade desse pastor? Qual é o papel dessas ovelhas? O texto do Evangelho vai lembrar para a gente que nós seremos julgados. O juízo de Deus será exercido por aqueles que receberam a face de Deus na vida de outras pessoas. Quando a gente é usado para exercer esse amor, o amor fraternal, eu queria usar outra palavra aqui, que eu sempre esqueço as palavras que eu estou querendo usar aqui, né? Mas é a caridade, o amor caridade. É a chamada para viver isso. O rebanho de Jesus, das ovelhas, é um amor caridoso que vive a caridade com os menos favorecidos, com os pobres, com os marginalizados, os oprimidos e até mesmo aquelas pessoas que são culpadas, porque ele vai falar daqueles que estão encarcerados, presos também, né? O amor de Deus tem que ser derramado por meio da nossa vida. A vida das ovelhas de Jesus é a vida de quem vive esse amor caridoso. Isso é um reflexo do amor pactual de Deus, né? O amor de que Deus se entrega livremente pelas pessoas. Viver esse reinado do rei pastor é também, agora passando para um outro ponto, né? Viver uma vida de ser pastoreado. A relação de viver o reino de Deus, viver sob o cuidado desse pastor, é aceitar pastoreio. E olha só como que isso é importante para os nossos dias hoje. Muitas pessoas estão vivendo uma fé individual. Elas assistem os cultos da sua casa pela internet, escolhem os melhores pregadores, assistem as melhores aulas, mas elas não têm relacionamento com o rebanho. Elas não querem ser pastoreadas, elas são pastores de si próprias. E o texto de Ezequiel vai lembrar exatamente isso. Quando Deus assume o rebanho do seu povo, ele está indo contra aqueles que se autopastoreiam. Ele está indo contra aqueles que pastoreiam de forma injusta, aqueles que estão enganando só para si, se esquecendo, deixando outras pessoas necessitadas, onde a justiça ela não é exercida. No mundo de hoje, viver o autopastoreio é uma realidade para muitas pessoas, se esquecendo que a realidade de ser rebanho de Deus é viver essa comunidade aqui, onde Cristo cuida das suas ovelhas e cuida do mundo por meio das suas ovelhas. Nós precisamos estar atentos nessa realidade do Cristo Rei Pastor,
O seu reinado como pastor é ajuntar suas ovelhas como uma comunidade. E a realidade da igreja cristã é viver essa realidade comunitária, não só nos cultos, né? Nos cultos é a combinação do que a gente é durante a semana, de como a gente vive as nossas vidas, e a gente se reúne para adorar no fim de semana, se assenta à mesa do banquete de Deus para participar da Santa Eucaristia, onde nós somos alimentados pelo corpo e o sangue de Cristo. Não é possível a gente viver uma vida comunitária, ser alimentado só no individualismo. Eu não sirvo ceia sozinho na minha casa. Eu não me batizo sozinho. Eu não exerço a consagração de pastores, né? A ordenação de ministros por mim próprio. A igreja é que vem e serve a mesa do Senhor. A igreja é que recebe na sua comunidade por meio do batismo. E a igreja é que envia os seus ordenados para frente. Por isso, estar sob o cuidado do rei pastor é viver essa vida comunitária, viver uma vida de rebanho e não uma vida individualizada. Essa é uma outra realidade, porque haverá juízo pesado para quem não se submeter a esse pastor. Bom, um outro ponto que eu queria tocar é sobre o cuidado do pastor. Javé, o Deus da aliança, entre outras figuras que ele se revela como um pastor, aquele que cuida, aquele que zela. E nos ofícios pastorais, a gente vê Davi, por exemplo, no Salmo 23, falando do cuidado de um pastor. É aquele que conduz por águas verdejantes, é aquele que pega a ovelha e unge a cabeça com óleo para livrar das doenças ou das pestilências que uma ovelha pode ter. E de fato, a ovelha é um animal que precisa de muitos cuidados. Ela não consegue encontrar o seu próprio alimento e precisa de ser conduzida para isso. Talvez uma ovelha, se ela ficar sozinha e procurar qualquer alimento, ela pode ingerir um alimento que é nocivo para ela. E um pastor tem que conduzir ela para um alimento mais adequado para a sua dieta, para que ela não corra o perigo de vida. E é por isso que nós precisamos do cuidado de Deus, do pastoreio de Deus, porque por nós mesmos nós não conseguiremos atingir o que Deus tem preparado para nós. O que Deus preparou é impossível para o ser humano alcançar sozinho. A autonomia humana por si só, ela tem gerado uma degradação dos valores espirituais, dos valores morais, de tantos outros valores familiares, individuais, da dignidade humana em si. A autonomia humana tem produzido, mesmo querendo fazer o bem, muita coisa ruim nesse mundo. E a gente precisa entender que ser pastoreado por Deus é ter o cuidado de Deus na nossa vida. Ser guiado pelo Senhor é ser guiado pela verdade e não pelo engano do meu coração, das minhas emoções. Nós podemos nos enganar muitas vezes tentando fazer coisas boas. Nós podemos nos enganar muitas vezes querendo buscar o melhor para nós. E como é fácil a gente se enganar muitas vezes querendo uma justiça própria, quando Jesus ensina nas suas palavras, por exemplo, amem os seus inimigos e orem por eles. Se alguém te ofender e der um tapa na sua cara, vira o rosto. Não agir com vingança, mas com amor e perdão. Por isso nós precisamos ter a vida transformada e guiada pelo Senhor. Viver sob o cuidado desse pastor, desse rei que é pastor e cuida das suas ovelhas. Ele não é um rei só soberano, ele não é um rei só político, ele não é um rei só militar, mas ele é um rei que está presente cuidando. E esse rei que está presente cuidando, quando for julgar, como eu falei aqui, ele vai estar olhando para as nossas atitudes. Seremos julgados pelas nossas obras. E parece assim uma coisa utópica a gente ver o que Jesus falou. Às vezes a gente fazer o bem para quem a gente nem conhece, a gente está fazendo para o próprio Jesus. A gente vestir uma pessoa que está nua. E isso é até literal, tá, gente? Quantas pessoas estão aí desabrigadas, morando na rua, sem ter o que vestir, passando frio, como o texto diz. Pessoas passando fome. Gente, a gente vê tudo isso na vida de Jesus. Por mais que a gente não tenha ciência exata de que isso pode ser real, a gente pode olhar para a vida de Jesus e ver às vezes Jesus falando: eu não tenho nem onde repousar a cabeça. O filho do homem é como o vento. O vento sopra onde quer, o filho do homem também estará lá. A gente vê Jesus se abnegando de muitas coisas, se alegrando mais com o coração arrependido do que com a hora de comer. A gente vê isso na história da mulher samaritana, lá do poço, né? A mulher do poço. Os discípulos chegam com comida e aí, Jesus, vamos comer. Eu já comi coisas que vocês nem imaginam. Fazer a vontade do meu Pai é estar alimentado. A gente vê nas palavras de Jesus o que é a expectativa do rei, do pastor, para suas ovelhas, viver essa realidade de fazer o bem,
E fazer um bem de verdade mesmo, não um bem interesseiro, como a gente vê até em outras declarações de fé, né? Que você precisa fazer o bem para poder evoluir, fazer o bem para poder voltar várias vezes de forma melhor, porque se você não fizer, você volta pior, né? Volta até que nem cachorro, que dá uma lagartixa, por exemplo. Mas não, a gente faz o bem porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, que é amor. E ele não só faz tudo de forma amorosa, mas ele é amor. E porque Deus é amor, suas ovelhas devem agir de forma amorosa, de forma de entrega sacrificial, de forma fraterna, olhando as pessoas não pelo que eles têm a oferecer, mas como nós podemos abençoar a vida das outras pessoas, representando o nosso Rei, o nosso Senhor. O texto do Evangelho, que a gente se debruçou sobre ele de manhã e agora leu hoje à noite, eu queria ler com vocês um comentário aqui do Papa Bento XVI, quando ele vai fazer uma homilia desse dia de Cristo Rei. E ele diz assim, ó, o texto que acabamos de ouvir nos diz que Jesus, o Filho do Homem, juiz supremo das nossas vidas, quis assumir o rosto daqueles que têm fome e sede, dos estrangeiros, dos que estão nus, doentes ou presos. Enfim, todas as pessoas que sofrem ou são marginalizadas. E por conseguinte, o comportamento que tivermos com eles será considerado o modo como nós nos comportamos com o próprio Jesus. Não vejamos nisso uma fórmula literária simplesmente. Toda a vida de Jesus é uma ilustração disso mesmo. Ele, o Filho de Deus, tornou-se homem, partilhou da nossa vida, mesmo nos detalhes mais concretos, fazendo-se servo do mais pequenino dos seus irmãos. Ele não tinha onde repousar sua cabeça, seria condenado a morrer numa cruz. Este é o rei a quem celebramos. Olha que coisa majestosa a gente olhar para o nosso rei e não comparar ele aos reis desse mundo. Não comparar ele aos reis do mundo que, ao conquistar a sua grandeza, a sua fama, ao conquistar as suas riquezas, tem o sangue de pessoas inocentes, tem o sangue de pequeninos, tem o sangue de pai de família, tem o sangue da viúva, do órfão. Tem a fome de pessoas que tiveram suas posses tomadas. O nosso rei, ele se entrega e ele morre. O seu trono é a cruz e a sua coroa é de espinhos. Esse é o nosso rei. Esse é o nosso pastor. E um dia ele vai deixar de ser o simples pastor para ser o nosso juiz. Não tem quem se esconda do seu juízo. Isso é uma advertência poderosa para a gente, de esperança, que nenhum mal ficará impune. Nenhum, nenhuma injustiça vai passar em branco. Ninguém pode comprar o seu juízo, ninguém pode corromper a sua justiça. Esse é o nosso rei. E nós teremos a nossa vida transparente. Ele vai olhar tudo quanto fizemos. O que Jesus está falando no seu evangelho é que chegou aquilo que nós temos falado aqui no Apocalipse. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aleluia, glória a Deus por esse momento em que nós podemos desfrutar da esperança do nosso rei pastor. Um dia ele vai falar: Vinde benditos do meu Pai, receber a herança como reino que está preparado desde toda a criação do mundo. A gente precisa acolher essas palavras como sendo as bênçãos do Filho de Deus no dia do juízo, no dia que ele for separar as ovelhas do bode. Como que ele vai olhar para a sua vida? Quais são os atos de justiça? Quais são os reflexos do reino? Como que você vai expressar quem se assentou no trono do seu coração? Será que ele vai te chamar para sua direita para tomar posse das heranças eternas? Ou você vai ser destinado para a esquerda, para aqueles que foram lançados no fogo, com o diabo e os seus anjos? É isso que está preparado no fim dos tempos para todas as pessoas que vão se deparar diante do juízo de Deus. Uns para a salvação e outros para a condenação eterna. Uns para receber as bênçãos do reino e outros para receber o juízo da ira de Deus. Não tem como fugir do reinado desse Senhor. Mesmo olhando para esse mundo, Cristo está reinando triunfante. Cristo está conosco todo o tempo. E nós podemos olhar para as atitudes, as palavras do rei pastor. Lá no livro de Ezequiel, ele vai falar para a gente assim, capítulo 34, versículo 16. Para suas ovelhas, quando ele assumiu o controle do seu rebanho, isso na pessoa de Jesus, Jesus veio, assumiu o trono de Davi, o trono eterno. Ele assentou no seu trono na cruz, para reivindicar todas as posses e herança divina. E aí as palavras do profeta, o oráculo de Deus nas palavras do profeta, diz assim, ó: procurarei as ovelhas perdidas. Em qualquer momento da sua vida, meu irmão, se você estiver perdido,
Não se preocupe, se você é uma ovelha do rebanho do Senhor, Ele vai atrás de você. Ele é aquele que vai atrás da ovelha perdida. As desagarradas, Ele vai trazer de volta. E se em algum momento da sua vida você se desviou desse rebanho, você está distante desse rebanho, o Senhor tem poder para trazer você de volta para a comunhão de todos os santos. Se você estiver doente, ele fala: enfaixarei as ovelhas feridas. Não existe doença espiritual ou doença física que o Senhor não possa tratar e curar. A nossa esperança está no Senhor, o nosso pastor. E ele vai fortalecer essas ovelhas que estão fracas. Fazer parte do rebanho de Deus é estar sobre esses cuidados. E eu quero falar para cada um de nós, para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui. E se em algum momento da sua caminhada você viu desgarrado, desamparado, fraco, se você se viu ferido, você se viu perdido, volte os olhos para Deus. Ele está de braços abertos, está procurando. Confiar no Rei do Universo é confiar que a sua vida vai ser conduzida para um lugar muito melhor. É muito melhor ser pastoreado por Jesus do que ser autopastoreado. É muito melhor estar sobre o reinado de Jesus do que se autogovernar e se achar o dono de si. Quem está se autogovernando, quem está se autopastoreando, está buscando apenas uma coisa: juízo eterno para si próprio. Não existe lugar na nossa vida para que a gente usurpe o lugar de Deus e ache que vai ficar impune desse mal. É um grande mal tentar ocupar o lugar de Deus. E só existe um lugar para essas pessoas, é o juízo eterno. Diante disso, eu queria finalizar fazendo uma paráfrase do Salmo 23. Eu tive lá na sagração do Bispo Eric, lá em Vitória, Espírito Santo, e ele fez uma paráfrase, me inspirou muito, eu lembrei dessa paráfrase que ele fez. Davi está falando sobre o cuidado de um pastor. Jesus, no Evangelho de João, vai falar: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não tem amor maior do que este, do que dar a vida pelos seus amigos, né? Então, o Salmo 23, quando ele vai falar sobre o pastor, eu vou ler aqui, é o Salmo 23, mas com outras palavras, tá bom? Assim, de forma espontânea. Jesus é o meu pastor. Eu não preciso de mais nada, eu tenho tudo que eu preciso. Ele me dá tudo o que eu preciso. Andar com Jesus é andar tranquilo, porque ele faz a gente estar andando num lugar de repouso. Ele fornece pra gente coisas boas, pastos verdejantes para suas ovelhas. Andar com Jesus é andar na tranquilidade de um riacho que flui normalmente. Ser pastoreado por Jesus é ter as forças renovadas, porque ele guia a gente só por caminhos da sua justiça. A gente não precisa correr atrás do nosso bem, porque ele está cuidando de tudo. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tem um nome a zelar. E é por isso que a gente descansa nos cuidados desse pastor. Mesmo que as coisas não andem do jeito que eu espero que aconteça, mesmo que o sucesso da vida não seja o meu lugar, mesmo que a gente ande por um lugar que a morte tente nos tragar, eu não preciso ter medo, porque o pastor está comigo. Ele me guia com seu cajado, ele me guia com a sua direção, com a sua autoridade. Eu estou protegido pelo cuidado desse pastor. Andar com Jesus é andar num lugar de honra. No fim da minha vida, ele vai preparar um banquete. Os meus, os meus, os meus inimigos vão ter que me ver comer na mesa de Deus. Ele vai me ungir com olhos da sua presença, do seu espírito, e vai me dar de um cálice transbordante de honra. Andar sob os cuidados desse pastor é não precisar correr atrás do sucesso dessa vida, de tentar buscar o bem dessa vida, nem buscar o amor de outras pessoas. Porque tudo isso, a bondade, o amor de Deus, vão me perseguir. Eu serei seguido todos os dias da minha vida. E a gente vai viver na presença de Deus eternamente. Que nesse dia do Cristo Rei, a gente possa se lembrar do Cristo que é pastor das nossas almas, que cuida e zela das suas ovelhas,
onde a gente pode botar nossa esperança última e final e dedicar a Ele toda a nossa lealdade. Ele não vai barganhar nossa vida como um número, como uma atitude de querer se exibir em cima das pessoas ou dos outros reinos. Todos os outros reinos já estão subjugados na presença do Senhor. E naquele grande dia seremos recebidos com honra à sua direita para poder receber a eternidade que está prometida para a gente. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, nós te louvamos pela tua palavra sobre a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos porque recebemos a tua palavra de pastoreio, Senhor. Crer no Deus que a gente adorou durante todo esse ano. O Deus que foi esperado, do Messias que foi esperado, do Deus que foi revelado e nasceu como um ser humano, um Deus humilde, que assumiu a nossa forma e foi dependente dos cuidados de uma mulher, de um homem, precisou ser amamentado, cuidado. Deus, como é maravilhoso a gente entender que a tua eternidade está preparada para nós e podemos viver sobre esses teus cuidados que o Senhor revelou para a gente durante todo esse ano, Senhor. E hoje nós celebramos, ó Pai amado, o Senhor como Rei do Universo, como o nosso Rei, como o nosso pastor, como o nosso juiz. Que a esperança, Pai amado, do teu justo juízo, que a esperança, Pai amado, da eternidade que está preparada antes da fundação do tempo, Pai, possa nos conduzir a descansar no teu pastoreio. Possa nos conduzir, Pai amado, a esperar pelo teu cuidado, ter esperança, Senhor, no teu cuidado pactual sobre nós, ó Deus, porque não se trata do nosso merecimento, não se trata de como a gente merece o teu cuidado, mas se trata da tua fidelidade, do teu amor, que dura de geração em geração. Deus, guia o nosso coração para receber cada vez mais, com humildade e esperança, o teu pastoreio. É no nome de Jesus que nós oramos, meu Deus. Amém.